Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Eu sou a Valesca Reichel, sou Head de Marketing e professora da Attus, e toda semana recebo convidados para conversar sobre temas que fazem parte do universo da Attus, como a inovação, o empreendedorismo e a educação. E aproveitamos também para informar que estão abertas as inscrições para os cursos de graduação e pós-graduação da Attus Educação. Você pode saber mais informações através do nosso site no www.attus.edu.br. E hoje vamos falar, então, sobre um tema que é bem recorrente e importante e que está sendo muito trabalhado atualmente na questão, inclusive, do Dezembro Vermelho. Então, a epidemia de HIV, de AIDS no Brasil, ela teve um grande impacto na sociedade lá na década de 80. Desde então, mais de 1 milhão de pessoas foram identificadas com a doença aqui no país. De acordo com o Ministério da Saúde, 92% das pessoas em tratamento no país já atingiram o estágio em que a pessoa não transmite o vírus e consegue manter a qualidade de vida sem manifestar os sintomas da AIDS. Já foi uma grande evolução nesse período. Com o avanço da medicina, nos últimos 10 anos, o Brasil registrou uma queda de 25% na mortalidade por AIDS. Então, para aumentar essa conscientização, em 2017 foi criada a campanha Dezembro Vermelho, que busca mobilizar a população na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Quem vai nos contar um pouquinho aí sobre essa mobilização, sobre os avanços médicos nessa área, é o psicólogo clínico e da saúde, especialista em psico-oncologia e oncohematologia pela Universidade de Passo Fundo, o Fernando Lourenço Serafim. Seja muito bem-vindo ao Attus Talks, Fernando. Olá, como vai? Então, é uma honra receber o convite para participar do podcast, ainda enquanto egresso da instituição. Fico muito feliz em retornar, hoje em outra posição, principalmente pela perspectiva de olhar a saúde mental dentro da saúde pública, da saúde coletiva, e diante da situação, né, que nos encontramos diante desses dados, mas também falarmos sobre o Dezembro Vermelho. Fico muito grato pelo convite, pelo esse momento e o espaço para a gente falar sobre isso. Obrigada, Fernando. E quem também está nos acompanhando e hoje está lá no Canadá, inclusive, é o professor do curso de enfermagem da Attus, o William Dúlios. Obrigada, William, por estar conosco mesmo de tão longe. Olá, pessoal. É um prazer poder contribuir com todos e com a Attus nesse momento. É de grande valia, nós podemos conversar sobre esse tópico, falar sobre o Dezembro Vermelho, falarmos sobre essa questão da educação sexual e todas essas questões de STs, que é um contexto que abrange não apenas um país, mas mundialmente, e o quão importante isto é para a questão de trabalharmos a prevenção, a promoção e, sem dúvida nenhuma, a educação em saúde, né? E que abarca todos os profissionais da área e que vai desde o nosso contexto, então, da graduação até o dia a dia dos profissionais. É um prazer contribuir com vocês e nós podemos dialogar sobre isso nesse dia. Então, para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou pedir para o Fernando explicar para a gente um pouco mais sobre o Dezembro Vermelho em si. Fernando, o que significa o Dezembro Vermelho e quais são as ações que são direcionadas nesse período? Então, o Dezembro Vermelho, ele é marcado. Eu acho interessante nós pensarmos nessa imagem, né, do vermelho, da gota de sangue, o quanto tem esse imagético, né, de pensarmos como outras ações que existem, né, do Outubro Rosa, Novembro Azul, a mobilização daquilo que impacta em diversos setores, principalmente da saúde, na circulação e na informação sobre uma luta que é muito importante, que é uma mobilização nacional, que é a luta contra o vírus HIV, né, consequência a AIDS, e também incorporando hoje as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs.
E chama atenção para a prevenção, para a promoção, né, para a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o vírus do HIV. Visto, né, que você menciona no início do podcast sobre esses números que são relevantes, os avanços tecnológicos da ciência, mas principalmente também os avanços dos recursos humanos, das questões dos estigmas, do preconceito, das ações de prevenção, de estimular as pessoas, os usuários de todos os campos da saúde, seja numa instituição hospitalar, seja no campo da saúde pública, seja nos consultórios, onde pode ter aí diversas pessoas que não têm essas informações e que precisam, e é relevante tê-las. Então, o Dezembro Vermelho ele vem para elucidar essas questões do HIV, da AIDS, das ISTs, mas que não fique apenas no dezembro, né? Porque a informação ela tem que ser propagada ao longo do ano e principalmente a prevenção, acesso a teste rápido, acesso a exames, acesso ao tratamento, aos direitos, como mencionado, dessas pessoas que estão infectadas pelo vírus e, consequentemente, toda a evolução que se tem com a ciência e demais questões que são legítimas, né, de uma legislação que abarca isso. É verdade, Fernando, assim, claro, a gente não pode falar só no mês de dezembro, mas também é importante ter esse momento para marcar, assim, e não deixar o assunto cair no esquecimento, né? Reaquecer a discussão, o debate sobre isso, e principalmente a informação sobre isso. Na década de 80, 90, a gente perdeu algumas pessoas famosas que foram infectadas pelo vírus, para citar alguns, teve o Cazuza, Fred Mercury, mas depois disso a gente começou a ter pouco informação específica relacionada a essa doença, né? Então, até gostaria de pedir para o William contar um pouquinho para a gente sobre alguns dados e como é que está o cenário hoje, né? No Brasil, no Rio Grande do Sul, quais são os números e qual é a realidade relacionada à AIDS, ao HIV no momento. O dezembro ele vem um mês marcante para intensificar essas campanhas e a conscientização das pessoas, né? Da mesma forma que nós temos outros meses com outras cores. Então, por exemplo, a gente também tem no dezembro laranja, eles acabam utilizando para essa questão. Nós temos outubro rosa e assim por diante. Mas é muito importante que as pessoas tenham essa conscientização de que não fique apenas para um único mês, mas que sejam os outros 11 meses do ano. Também temos que falar sobre isso, temos que olhar para isso. Que a gente use esse mês de Dezembro Vermelho como uma forma de intensificarmos, sim, esse diálogo, mas que ele continue e perpetue durante os outros meses com essa parte, né? Se a gente for parar para olhar uma questão das partes estatísticas que nós temos num âmbito, então, nacional, né, e também nós trazemos para o Rio Grande do Sul, a senhora já tinha mencionado, né, que nós temos, então, uma questão de uma queda de mortalidade pela questão da AIDS no Brasil, foi de 25,5% nos últimos 10 anos. Isso é um valor muito significativo e importante, isso é bom. Nos mostra, então, que as campanhas, que a questão da prevenção, da promoção, principalmente, com o uso dos antirretrovirais, é muito importante para essa parte, né? Mas, infelizmente, a gente tem que olhar para uma questão do Rio Grande do Sul, que nós, literalmente, nós estamos no 6º lugar nas taxas de novos casos, tá? Com pessoas, então, que são infectadas por HIV, e nós somos o primeiro estado no ranking de mortalidade em si. Então, isso é um número muito preocupante para essa parte, nos mostrando o quanto que é necessário nós conversarmos sobre isso, nós trabalharmos na questão da prevenção e da promoção também, principalmente da promoção, para as pessoas que são infectadas, muitas acabam não sabendo que elas se encontram, ou acabam, quando elas sabem da notícia, elas acabam um processo de negação, não fazem o acompanhamento ou não querem utilizar, digamos assim, passam a não utilizar o medicamento, né? E aí também, logo nós vamos conversar um pouco isso, nós temos uma nova visão da ciência que nos trouxe um novo medicamento, então não tem que estar tomando um conjunto de medicamentos, né? Que antigamente nós chamávamos de coquetel, agora a gente toma apenas um único comprimido e ele vai fazer toda a ação necessária, né? Mas o Rio Grande do Sul, infelizmente, então ele traz essa questão de nós liderarmos o ranking de mortalidade dos estados por pessoas, então, infectadas pela questão do HIV. A gente dá uma olhada também nos números, né, um boletim, então, do nosso Rio Grande do Sul, que a gente tem ali do ano de 2022 para cá, então, desse último ano, a gente nos mostra, então, que as notificações, então, de novos casos, então, de HIV, eles tiveram, então, por exemplo, nós tivemos 2.920 casos, então, de notificações. A gente tem uma taxa de 7,9%, então,
de gestantes infectadas com HIV para cada 1.000 nascidos vivos. Então, isso é uma taxa significativa, é uma questão alta e tem que ser visto para essa questão também, para ser trabalhado e acompanhado. Uma questão muito importante visto numa forma de prevenção, né, e promoção, é a gente ter essa questão do acompanhamento da gestante, ela vai realizando os testes rápidos durante o pré-natal. E também antes dela realizar, então, a questão de ter o parto, a cesárea, o nascimento da criança, ela acaba realizando os testes e o companheiro também realiza os testes. Então, é uma forma de você conseguir verificar, então, antes do nascimento e poder fazer essa também atenção para a gestante, né, a puérpera e em sequência a questão do bebê, né, que nasceu, para ser feito intervenções e não que tenha essa sequência adequada. A gente também tem uma questão que a gente olha por o coeficiente, então, de mortalidade, que eu havia mencionado, é 7,3. Então, é um valor muito alto para essa questão de a gente olhar no nível nacional, enquanto que a gente tem um contexto vinculado no Brasil, então, que seria, então, de 4,5. A gente tem quase o dobro de casos de mortalidade, então, no Rio Grande do Sul, comparado com o Brasil. Isso é uma questão muito preocupante e que, sem dúvida nenhuma, é necessário que haja essa conscientização e educação. É a educação em saúde que a gente acaba falando, né, para essa questão. E muito importante também a gente olhar para essa questão que todos esses dados, essas informações, que a gente precisa deles para fazer o acompanhamento, para fazer essa questão das intervenções, mas eles também mostram o quanto a nossa sociedade ela está pautada por desigualdades sociais e pela permanência de estigmas e preconceitos relacionados com as ISTs, com a HIV e com a AIDS. Então, isso é uma questão a ser trabalhado com as pessoas e ser vistas também, porque a gente precisa diminuir esse estigma, a gente tem que tirar esse estigma, esse preconceito, para que a gente consiga fazer o acompanhamento e a assistência adequada com essa parte, né? O Fernando pode nos complementar de como é que também o impacto na saúde mental das pessoas isso acaba ocorrendo, né? O quanto o estigma e o preconceito afasta as pessoas, né, uma das outras, e também a gente olha para a questão da assistência em saúde, o quanto que o estigma de um profissional de saúde acaba também afastando e não deixando que ocorra um vínculo adequado com o usuário do sistema de saúde para essa parte, né? Então é muito importante a gente refletir e pensar para essa parte, para esse olhar também em si. Nossa, os dados são de fato alarmantes e a gente pensa que, enfim, não se ouve mais falar tanto como naquele momento de boom de quando surgiu a doença, mas ela ainda está por aí e muito forte. E pensando nesse nosso objetivo e nessa nossa missão de comunicação, de informação, acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e explicar, né, o que é a doença, o que ela causa, como ela é contraída e também como que se pode prevenir ser contaminado, enfim, né, pelo vírus. Fernando, você pode falar para a gente sobre isso? Vamos pensar nas formas de contágio, né? Que são, a maior parte delas são via sexo, né? Vaginal sem preservativo, anal, oral, questões de uso, né, de seringas por mais de uma pessoa. Há casos também de transfusão sanguínea, também de mãe para o bebê infectado, como antes também o próprio professor William nos traz, na gravidez, que tem que ter cuidados, que necessita principalmente do acompanhamento no pré-natal, e tem situações, né, com instrumentos perfurocortantes não esterilizados ou em acidentes, os profissionais de saúde, aqui a gente olhando para inter, né, e multiprofissionalidade do campo da saúde, e é muito importante. Outra questão que a gente tem que falar é como não se pega. Isso é muito importante, que culturalmente há muitas, como o William trouxe, estigmas referentes a isso, que beijar na boca, que no caso de abraçar, o suor, tocar em outra pessoa, talheres, sentar no assento, né, que alguém que tem tanto IST como o vírus do HIV não se pega, piscina, banheiro, principalmente pelo ar. Então tem diversos estigmas referente a isso, a dificuldade de sinalizar, né, as pessoas que não vai ser num sabonete, numa toalha, num lençol que você vai poder contrair.
Então é importantíssimo a informação, que ela seja propagada para que daqui adiante possam, então, ter menos preconceito e a gente olhar para as questões justamente de que, na medida que se informa, se sabe mais e que possa ser propagado. Muita informação. Super interessante a gente, né, recapitular isso e relembrar essas recomendações, né, e informações. Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho mesmo, só para a gente ouvir um recadinho da Attitus e já voltamos e damos seguimento aqui à nossa conversa. Um dia me perguntei, e se eu tivesse professores que fossem referência no mercado? E se eu não tivesse sozinha na busca pelo meu sucesso profissional? Agora é sua vez de se perguntar. E se você escolher uma jornada tão incrível quanto as conexões que você vai fazer pelo caminho? Comece sua jornada acadêmica ou solicite sua transferência. Inscreva-se em attitus.edu.br. Na Attitus Educação, as oportunidades encontram você. Attitus Educação, conexões de valor. Ok, pessoal, retornando então, né, nós acabamos de ouvir falar um pouquinho mais sobre a doença, sobre como prevenir, e eu queria agora passar para a próxima etapa, que é como tratar, como é que se dá o tratamento, evoluiu muito, né, nos últimos anos, vou pedir para o William contar um pouquinho para a gente como é que é feito esse acompanhamento, como é que é feito o tratamento atualmente, né, o que se tem disponível de recurso para as pessoas que já estão infectadas. Então, a ciência brasileira, né, então, com esses avanços, eles nos trouxeram uma nova medicação que vem-nos, então, apenas um comprimido a ser tomado diariamente. Então, é o chamado como Dovato. O Dovato é uma junção de 2 medicamentos, então, o dolutegravir e lamivudine. Então, essas 2 medicações, elas fazem apenas a composição de um único comprimido, que você toma diariamente, um comprimido, né? Eles vão impedir, então, a atividade de uma enzima que a gente chama, que é a integrase. E a outra medicamento também junto vão impedir a questão que a outra enzima que a gente chama que é a transcriptase. São 2 enzimas que fazem parte lá do processo do vírus, que está infectado na nossa célula e não deixa com que esse vírus fique se replicando, então que ele não fique invadindo as nossas células e tomando conta do nosso corpo. E isso faz com que, então, que o organismo, então, se mantenha num estado que ele não vá, então, fazer a transmissão mais desse HIV. A pessoa, por mais que ela esteja infectada, e fazendo o uso adequado da medicação, ela vai chegar num nível de contagem que a gente fala que ela não está mais transmissível. Então, ela passa a não transmitir. Mas, claro, não é porque eu agora estou num estágio não transmissível que eu não tenho que estar me cuidando mais. A pessoa permanece se cuidando, tá, nessa parte. Continuam tomando a medicação e todas as devidas cautelas. Mas é um estágio que mostra que consegue diminuir essa possibilidade de estar infectando outras pessoas com essa parte. Nós também temos que olhar que, por exemplo, a gente tem o uso, então, do PEP, que é uma medicação que a gente acaba tomando, então, caso a gente acabou se expondo a possibilidade de se infectar, e a gente tem até 72 horas após a exposição para tomar esse medicamento. Ele é um conjunto de antirretrovirais também, que você acaba tomando, então, só quando você teve a exposição, então. Então, por exemplo, nós profissionais da área da saúde, quando estamos trabalhando, a gente se machucou com pérfuro cortante, ou qualquer pessoa que esteve, então, uma relação sexual e acabou sendo desprotegida, ou ela acabou, então, por exemplo, rompeu o preservativo e a pessoa tem insegurança que pode ter se contaminado, vai procurar o sistema de saúde e vai fazer uso do PEP. Então, é uma dosagem de medicamento que você faz o uso ali, tu tem até 72 horas para iniciar, então, e você, então, não vai ter essa questão de não estar se contaminando e fazendo essa prevenção. Por outro lado, também, que é também um avanço da ciência, que nos mostrou que alguns dos países, por exemplo, na Europa, que fez com que a taxa de transmissão do HIV caísse drasticamente, é uma questão positiva, que é o uso do PrEP, que é uma medicação que você acaba tomando diariamente, e ele evita que, se você entrar em contato, então, com uma pessoa que esteja infectada, que você não venha adquirir a doença, então não venha se infectar com a doença. Então, o PrEP, ele está disponível no nosso sistema de saúde. Infelizmente, algumas regiões do estado não têm, outras têm. Então, eu vou trabalhar a realidade de Porto Alegre, onde é que eu trabalho. Então, nós temos ali o PrEP disponível no sistema de saúde. Tem todo um contexto, um fluxo a ser seguido, né? É o acompanhamento pelos profissionais de saúde, mas é uma medicação que você acaba tomando que vai evitar que, caso você, então, entre em contato com o vírus, você não venha adquirir. Claro que vale ressaltar que o PrEP, ele, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, ele está disponível para algumas pessoas, então ele tem a população de risco que a gente chama.
também a gente tem que deixar bem claro e ressaltar que o preservativo é a forma padrão, né, o básico utilizado para uma forma de prevenção, e a gente acaba, então, fazendo essa questão de fazer as combinações, então temos a proteção dupla. Então, por exemplo, as pessoas que usam PrEP, então usar PrEP e usar preservativo. As pessoas que são infectadas pelo HIV, por mais que fazem o tratamento, também continuam usando preservativo. Então, a gente tem aquela questão da combinação dupla, que vai fazer com que você tenha, então, esse processo, então, de prevenir e não ter riscos para outras pessoas estarem se contaminando com essa parte, se infectando. E claro, sem dúvida nenhuma, o acompanhamento. Que as pessoas que são infectadas, elas devem manter o acompanhamento, né, com a questão dos profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, né, fazer essa vinculação, que é a questão mais importante que se tem, vincular. Quando nós vinculamos com um profissional de saúde, a gente vai ter essa confiança, a gente vai ter esse acompanhamento que vai nos ajudar, então, nesse percurso a ser seguido e vai compartilhar essas dificuldades, essas dores, essas alegrias. E isso faz com que a vida seja mais leve. E para isso temos os enfermeiros, temos os médicos, temos os psicólogos, temos os farmacêuticos e os demais profissionais que estão inseridos na rede. E isso é importante que os profissionais tenham ciência de quanto é importante dar esse acolhimento e fazer esse acompanhamento para o usuário do sistema e, ao mesmo tempo, que o usuário do sistema saiba que ele possa contar com nós, profissionais de saúde, que nós estamos lá para ajudar ele com essa parte. É exatamente sobre isso que eu estava pensando em perguntar para vocês agora, ainda mais sabendo que o Fernando é psicólogo. Como é que funciona esse acolhimento da pessoa infectada dentro do sistema de saúde? Qual a trajetória dela? Existe uma preocupação com sigilo? Como é que é acolhido também dos aspectos psicológicos, né? Pensando numa integralidade, pensando na pessoa de uma forma mais holística, não é mesmo? Então eu queria te ouvir, Fernando, sobre isso. Justamente isso que você comentou, e na pergunta ela já traz, né, o quanto tem que ser integral esse cuidado. E quando fala integral, é para além, né, de ser olhado nas questões do corpo. A gente também olha para a saúde mental. Porque o que atravessa, principalmente nós psicólogos, a intervenção não vai ser diante do HIV, da AIDS, das ISTs, mas sim daquele sujeito atravessado por isso, para aquele sofrimento psíquico, aquilo que ele vai trazer na forma da nossa escuta e da fala desse sujeito, a gente vai conseguir olhar do que ele sofre, o que está nesse momento acometendo ele. E por ter individualidades, singularidades, também diante dessa subjetividade, pode ser que uma situação que seja equiparada a ter ou não ter um parceiro, a ter uma situação de que estourou o preservativo, a não ter um relacionamento e ter acontecido algo que julgue, né, que os demais num campo de saúde pode julgar, e não tem que ter o julgamento, né, é muito importante que se abra espaço para que recaia em si, assim, as questões que não serem julgadas, o olhar sem julgamento, ter essas questões de sigilo. Muitos pacientes, eles se deparam com profissionais que não tem uma acolhida humanizada, que se deparam diante de uma situação de que não são bem atendidos de uma forma de orientação, de cuidado, dos passos a seguir, de como que ele entra para o serviço, né, especializado para ter o atendimento e ter acesso às medicações. Também, daqui a pouco, não sabe que tem no SUS, que tem na saúde pública preservativos, tanto feminino como masculino, tem também o lubrificante. Tudo isso é importante. E não cabe só essa escuta, esse acolhimento ao psicólogo, que tem como material e matéria de trabalho a escuta, a fala, mas sim para todos. Aqui não, em vão, nós estamos com o enfermeiro William, para que a gente possa falar de uma maneira multiprofissional, e que nas discussões dos casos individuais, situações muito pontuais, a gente vai ter uma relação interprofissional para que olhar caso a caso. E tem esse atravessamento subjetivo em cada um sofre de uma maneira, de uma forma, tem uma reação, e isso percorre diante da situação, principalmente psicológica. Antes mencionado, né, sobre a questão do estigma social. Então, quando a gente vai olhar, né, para a população, pela cultura, então, em diferentes locais, como isso vai ser visto, vamos olhar para a nossa cena gaúcha,
que tem todos esses dados, o que será que compete às políticas públicas, à cena estudantil, né, universitária, como a gente vai levar isso para que possa ter prevenção, promoção e mais acesso ainda de pessoas a buscarem fazer o teste rápido, a irem a uma unidade de saúde, a conversar sobre isso com o médico, com o enfermeiro, com o profissional da saúde que está lá no seu bairro, em um UBS, SF, ou até numa UPA. Então, assim, os profissionais estarem abertos para essa escuta, porque fala também de um lugar de tabu, né, que é a sexualidade, independente de gênero, né, o quanto é importante estar aberto a essa escuta a todos os profissionais. Porque sim, no campo da psicologia, enquanto a gente vai atuar com os pacientes, o que nos deparamos é com essas angústias relacionadas à saúde. Podemos falar desse luto, desse corpo sadio para um corpo com vírus, um corpo com uma IST, e se deparar com essa vulnerabilidade. E aí, então, podem surgir os preconceitos, né? Os preconceitos que são fora cultural, né? Mas também os preconceitos que podem surgir até mesmo dentro do campo da saúde, daqui a pouco se depara com um profissional que olha torto, que daqui a pouco não vai ter uma boa acolhida, não vai fornecer, né, todas as informações pertinentes para daqui a pouco tratar e seguir com esse tratamento, e muitos desistem, acontece a desistência, não retornou o paciente para seguir com o tratamento e as medicações. Então, é muito importante o apoio, o suporte para a rede também, no sentido de rede de apoio daquele paciente, mas também os profissionais estarem alinhados com a mesma linguagem e mesmo olhar, né, de convocar em si as questões que são de acolhida. Isso, então, é importantíssimo, porque vai repercutir nas relações sociais, vai repercutir em dados que a gente tem nas pesquisas, nos índices de depressão, de ideação suicida, das manifestações de ansiedade, da busca, né, por recursos que necessitam, e às vezes não é recursos internos, é recursos externos, né, de preciso ir a um profissional da psicologia, preciso ir a um psiquiatra para que possa me auxiliar a lidar com isso. Então, estarmos abertos é importantíssimo, todos os profissionais, essa escuta, essa acolhida, porque atravessa de diferentes formas para diferentes sujeitos, né, indivíduos, porque é muito singular essa vivência com uma ST, com o vírus, porque também vai evocar algo que é da relação, né, da exposição. E aí pode caber até esse julgamento, né, da própria pessoa, mas eu fiz algo errado, ou algo no sentido de me expus, o que eu faço agora? Então, acolher isso é muito importante, para que também possa refletir daqui a pouco como essa pessoa promove o autocuidado, como é que ela se cuida nas relações com o outro, consigo mesmo. Então, é importantíssimo a gente olhar para essa integralidade, né, biopsicossocial, porque a partir daí também, então, teremos um agente de informação, de propagar cuidado. Então, é importantíssimo nós olharmos as vivências, né, da sociedade para além daquilo que é pontual, assim, aquele atendimento pode percorrer para outros lugares a partir da medida que a gente informa, acolhe, cuida e abraça justamente isso, né, de que há um paciente ali em sofrimento. Verdade, né? É muito importante essa abordagem. E para a gente ir já se encaminhando para o encerramento do nosso episódio, eu quero pedir para o William contar um pouquinho sobre o projeto A Hora é Agora. Como é que funciona esse projeto, William? Isso, então, em todas as disponibilidades nós temos o nosso sistema de saúde, né? A questão, por exemplo, todas as unidades básicas de saúde, independente da localidade, eles vão ter os testes rápidos para serem feitos, a questão de poder realizar os testes, então, sanguíneos também pela coleta, então, mas também há, então, o projeto A Hora é Agora. Então, esse é um projeto, né, que ele foi lançado lá em 2014, em Curitiba, e ele, nesse momento, ele se encontra, então, por exemplo, disponível também em Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza e para nós ali em Porto Alegre. Então, ele é um projeto que as pessoas entram no site, então, A Hora é Agora, e eles fazem um cadastro e eles podem solicitar, então, testes rápidos para HIV. Então, esses testes rápidos, eles são gratuitos, eles são encaminhados, então, via correios, então, de uma forma discreta, que não haja essa identificação, então, por aquelas questões éticas, legais, vai ser sempre o sigilo é preservado, né? E a pessoa, então, ela vai realizar em casa o teste rápido.
Há duas modalidades de teste rápido, ele pode fazer pela a gota de sangue, que é a ponta do digital ali do dedo que ela coleta, né? Ou ela pode fazer o que a gente fala que é o swab oral, que ela vai então fazer passar uma coleta então com a parte da saliva. E ele vai fazer em casa, ele vai poder indicar, então, se essa pessoa possui ou não. E, claro, conforme o resultado, a pessoa vai procurar a unidade básica de saúde mais próxima para fazer novamente o teste e fazer os devidos acompanhamentos, né? Mas é uma forma que você está se autocuidando. Da mesma forma que o psicólogo Fernando comentou, né? A questão do autocuidado e cuidar do outro. Mas para a gente poder cuidar do outro também, a gente precisa cuidar de nós mesmos. E esse projeto é uma forma, então, gratuita que eu posso realizar em casa o meu teste. A gente sabe que as pessoas têm o dia a dia da corrida do trabalho, das diversas tarefas, e às vezes não conseguem fechar o horário para conseguir numa unidade básica de saúde. Mas existe essa oferta, então, gratuita, que você faz a solicitação online e vai chegar na porta da sua casa, ali via Correios, então, e você pode fazer em casa. E aí, claro, a pessoa pode se sentir mais confortável no seu ambiente, é uma forma muito simples e fácil de realizar, e vai ajudar numa forma também de fazer a questão da prevenção e da promoção em saúde para ela mesma em si. Então, são formas diversas que a gente acaba tendo disponível no nosso Sistema Único de Saúde, né, na nossa abordagem nacional, e isso vai ajudando. Outra forma também, ainda que também a mencionar, a gente tem, por exemplo, um novo formato em Porto Alegre, que está sendo disponibilizado agora, que é a entrega, então, dos medicamentos antirretrovirais via Correios. É um teste piloto, como se diz, né? Mas é uma forma também que vai ajudando. Então, são formas diferenciadas que você pode estar realizando o autoteste em casa, você vai estar recebendo medicação também em casa. Então, são formas diferentes para que você possa ser acompanhado e olhado em si. Muito bem, então com tanta informação rica e relevante, a gente encerra por aqui mais um episódio do Attitus Talks. Quero agradecer imensamente a presença do nosso professor do curso de enfermagem, professor William Dúlios, e também do psicólogo Fernando Lourenço Serafim. Muito obrigada pela participação de vocês conosco aqui hoje. Então, eu agradeço imensamente o convite da Attitus, de participar desse espaço, desse momento. Pessoal, foi um prazer poder contribuir com vocês. A gente fica disponível sempre para contribuir sempre que necessário. E se lembrem que a educação em saúde é o passo fundamental. Então, procurem informações em sites e locais confiáveis, vão à unidade básica de saúde, converse com o seu profissional de saúde, converse com o psicólogo, com o enfermeiro, com o médico e demais profissionais que estiverem disponível e olhem para si, cuidem de si. Muito bem, e a gente lembra que toda semana o Attitus Talks tem episódio novo nas principais plataformas de áudio. Curta, comente, compartilhe os nossos conteúdos, deixa seu comentário, fala o que você achou do nosso papo, pode também trazer sugestões de novos temas. E não se esqueçam de acessar as nossas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no TikTok. Também confira todos os nossos cursos, nossos diferenciais no nosso site www.attitus.edu.br. Muito obrigada pela audiência de todos, um grande abraço e até o próximo episódio. Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus.